Eu queria fazer o que ninguém queria fazer. Eu queria fazer o fio russo, eu queria fazer o fio italiano, eu queria bagaceira, entendeu? Era mini rígido, porque naquela época a gente fazia, era blefer eu nunca fiz não. Era lifting de região frontal, era cada bagaceira, búlgaro pra todo lado, fio búlgaro com aquelas cânulas Serdev desse tamanho, maior que mais grossa que as de fio russo. Eu passei dessa fase. Hoje eu quero mamão com açúcar. Então vamos falar de mamão com açúcar que eu resolvi aqui, ó. Não tomei nem antibiótico. Vamos falar de mamão com açúcar hoje? Por conta dessa reportagem, hoje eu decidi que eu vou falar sobre fio de PDO. Meu segundo fio da pálpebra inferior superficializou. O que posso fazer? Você pode fazer radiofrequência, tá? Não fica mexendo, porque quanto mais você mexe, a tendência é ele superficializar. Esse meu fio, ele ficou um pouco superficial, porque eu coloquei muito fio. E acabou que, né, um foi empurrando o outro e teve um que apontou aqui. Se eu não tivesse a força muscular, né, mexendo aqui, sorrindo, ele não ia aparecer. Ele ia ficar quieto, tá? Então, quanto mais ficar mexendo no fio, mais ele vai aparecer. Deixa ele quieto. Faz radiofrequência, tá? E se não tiver jeito, vai ter que tirar, abre um pertoitozinho, pega uma pinça bem delicadinha e retira o fio. Passo a passo de pré e pós de fios de PDO. Primeiro, se tu vai trabalhar com fio especulado, se tu vai trabalhar com fio liso, não precisa tanto cuidado, sabe? Tu não precisa usar uma luva estéreo, tu não precisa ter campo estéreo, porque tu não vai pegar no fio. Então, nas técnicas onde você não vai pegar no fio e é um fio liso, se ele contaminar, o organismo joga pra fora sozinho, não é uma coisa que vai causar danos, né, irreversíveis para a saúde do paciente, não tem problema, tá? Não tem tanto cuidado, não tem medicação pós-operatória, tranquilo. Tem que ter o cuidado, tem que usar luva, tem que passar álcool em tudo, tem que ter, né, aquele cuidado normal de procedimento, tipo ácido hialurônico que a gente tem. Agora, se tu vai fazer fio especulado, o teu cuidado tem que ser absurdo, tá? Se tá com a luva estéreo, encostou em algum lugar, pegou alguma coisa que não tá estéreo, tira a luva, queimou, joga fora, tá? Pegar no telefone com luva estéreo, isso não existe, gente. Queimou a luva, contaminou, joga fora. Porque tu vai pegar no fio, e vai pegar no fio com a mão contaminada, com a luva contaminada, vai contaminar seu fio, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Quando for trabalhar com fio especulado, é tudo estéreo. Tudo estéreo. Isso serve pro Matrix também. Porque o fio Matrix, apesar da gente não pegar no fio, se ele contaminar, o organismo não expulsa. Não consegue, é uma trama, fica tecido preso lá dentro. Você não consegue tirar o fio, tá? É mais difícil que o especulado pra tirar, aliás. Fio Matrix. Então, o fio Matrix tem que ser tudo estéreo também. E então, tudo estéreo, todo cuidado, capote, luva, tudo estéreo, tá? Tesoura estéreo pra cortar só a pontinha lisa, né? Porque a gente não corta fio no Unique Codes. A gente usa fio até o final, na mandíbula 3D, no malar 3D, na rino, né? A gente usa menos fio, porque a gente dobra o fio. E o pós, Paty? Antibiótico terapia, tá? Antibiótico de eleição para fios de PDO, para a pele. Primeiro antibiótico de eleição, família da cefalosporina. Família da cefalosporina para fio, tá? Então, cefadroxila 500mg de 12 em 12 horas durante 7 dias. Ok? Pós-operatório de fios. Plano A, cefadroxila 500mg de 12 em 12 horas durante 7 dias, ok? Isso independente se contaminou ou não, eu sempre prescrevo, tá? É o meu cuidado extra. Porque às vezes o paciente vai pegar com a mão suja no rostinho, sem querer, né, gente? Sem querer, pega com a mão suja e tem bichinho em casa e acaba contaminando. Então, eu prefiro, né, ter esse cuidado a mais, tá? Então, fechou, além do band-aid líquido, fechando o pertuito. Eu compro band-aid líquido, New Skin,
você encontra na Amazon, você encontra no Mercado Livre. Nos Estados Unidos, sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu trago o Band-Aid líquido New Skin, tá? Então ele tem propriedade bactericida, ele vai vedar, ele vai proteger, tá? Ele é antifúngico. Então ele vai formar uma barreira física e química ali, para não deixar que haja contaminação do seu fio. Ótimo, perfeito. Qual seria o plano B para fios? Paty, infeccionou, mesmo o paciente tomando cefadroxila, eu acho que entrou cabelo, eu acho que minha luva contaminou, o paciente não tá bem de saúde, tem alguma coisa errada aí. Então vamos lá, plano B. É levofloxacino, é uma quinolona, antibiótico da família da quinolona, tá? Então, levofloxacino, 500 miligramas, de 12 em 12 horas, 7 dias. É porque não tem que brincar com isso. E se deu o segundo ou terceiro dia, 48 horas já é para ter começado a dar resultado. Se não deu resultado, associa com clindamicina, 300 miligramas, de 8 em 8 horas, 10 dias. Cara, se isso não resolver, nada vai resolver. Nada vai estragar seu fio. Nada vai estragar o seu fio. O que acontece é o seguinte, é que as farpas, no fio farpado, elas vão perder a força de tração delas nos primeiros 28 dias. Você tem uma perda relativa da força de tração nos primeiros 28 dias, tá? Isso é normal do fio. Quando você faz a radiofrequência, você faz com que essas farpas elas amoleçam mais rápido e você perde um pouco da força de tração mais rápido. Mas não se preocupe com isso, porque quando você faz fio, você tem que prestar atenção no que vai vir depois. É o resultado do estímulo de colágeno, que é um processo que vai acontecer com mais ou menos 90 dias. E a gente fala mais ou menos 90 dias. Por quê? Porque tem pacientes que a gente vai ver um resultado antes, que depende da genética, da alimentação, dos hábitos de vida, depende de uma série de fatores, tá? E que pode ser depois de 3 meses. Tem pacientes que eu acompanho, eu faço sempre o acompanhamento de todos os pacientes, né, que eu atendo. Então eu sempre marco os pacientes mais ou menos de 3 em 3 meses. Eles retornam porque eu quero ver o resultado. Tem paciente que volta com 3 meses e eu falo, ai, não vi tanto resultado. E o paciente fala, ai, doutora, mas tá bom, eu gostei, mas eu não vi tanto resultado. E aí, quando eu marco para mais alguns dias na frente, quando volto, eu falo, olha aí o resultado. Apareceu depois. Principalmente, olha essa dica que eu vou dar agora. Principalmente em pacientes com quebra epidérmica, com cicatriz de ruga mesmo. Vinca tanto, né, na mímica, na dinâmica muscular, que acaba formando uma cicatriz. Aquilo é uma quebra epidérmica, certo? E isso demora mais tempo para tratar, tá? Então, marionete, glabela, aquelas rugas assim na lateral que são bem vincadas, bem marcadas, né? São as que demoram mais tempo. No frontal, quando tá já estática, são as que demoram mais tempo para dar o resultado. Então essas eu não prometo resultado em 90 dias, não. Eu falo de 90 a 120 dias. Um lugar onde o fio dói pra burro. Dói, que é uma dor chata. Não é aquela dor assim, tipo, tá doendo. Não é aquela dor assim, mimimi, sabe? É fio aqui, ó. Fio filler na região do orbicular dos lábios. Mas, gente, é vida. Olha o tanto que a minha distância diminuiu. Muito, né? E esse lado aqui, não sei se vocês lembram, esse lado aqui era muito mais caído. Muito. Aí eu coloquei mais fio aqui. E agora eu já senti que, tipo, a diferença ainda existe, né? A gente é assimétrico, mas ela tá menor. Aí eu quero ver se agora eu passo só desse lado, espero um pouco e depois passo dos dois de novo. Eu não uso fio de PDO agulhado. Não uso. Depois que estouraram minha artéria temporal com fio italiano, eu não uso agulhado, mas nem que você pode me pagar o tanto que for. Eu não vou usar. Não. Pra que eu vou usar fio agulhado se tem fio canulado?
Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Uma agulha com um fio. A agulha, ela entra aonde você quiser que ela entre. Ela só não entra no osso, dependendo da agulha, do material. Concorda comigo? Ela entra onde você quiser que ela entre. Então, ela estoura uma artéria, ela atravessa o masseter e a parótida. E eu já vi isso acontecer. Tá? Eu já vi acontecer. Então, assim, com uma cânula, você já tem que colocar muita força para isso acontecer.